Olá, pessoal. Esse vídeo ele vai trazer um pouco, um pequeno resumo, um breve resumo sobre o processo de colonização do Brasil, tá? As fases que tivemos em diferentes períodos, diferentes séculos, tá? Ao longo da conquista, então, da chegada do português, até o século XX, até meados mais ou menos do século XX, entendermos um pouquinho esse processo aí de ocupação, de desenvolvimento, então, da estrutura que nós chamamos país Brasil. Tá? Então, para começar, a gente tem que entender que o processo de colonização do Brasil ele esteve inserido na lógica de acumulação primitiva de capital, ou o chamado mercantilismo, né? Que vai aí do século XV ao século XVIII, tá? Então, que é um período aí marcado pela primeira divisão internacional do trabalho, né? Em geografia se estuda a DIT, né? A Divisão Internacional do Trabalho. Então, em que diferentes regiões forneciam bens agrícolas, vegetais e minerais para as metrópoles, que por sua vez ficavam responsáveis então pela fabricação dos produtos manufaturados. Então tu tem uma divisão internacional, né? Uns produzem a matéria-prima e outros os manufaturam e depois revendem com outros valores de volta. E aí tu também vai criando um distanciamento econômico, se a gente for ver assim, vai criando uma linha de separação. E nesse contexto, o Oriente era o produtor de especiarias, tá? Se a gente for analisar o mundo todo. A África fornecia o quê? A mão de obra escrava. A América Latina, ela se destacava então principalmente aí dentro de um determinado período pela mineração, tá? A América Latina como um todo, né? Não vamos esquecer que também os espanhóis colonizaram a maior parte da América Latina. Enquanto que a Europa, então ocidental, produzia o quê? As manufaturas. O Brasil, nesse contexto, foi responsável então pelo fornecimento de matérias-primas em diferentes períodos aí. Temos lá no período da pré-colonização, né? Logo de início, quando chegou o europeu, né, chegou o português, eles vão explorar aí através do escambo, o uso da mão de obra indígena, né, a extração do pau-brasil, e aí já começa uma grande depredação, né, uma destruição da Mata Atlântica. Depois nós vamos ter todo o processo aí dos engenhos, né, principalmente na região litorânea do Nordeste brasileiro, através da cana-de-açúcar. Depois, com as bandeiras e os bandeirantes, vamos adentrar, então, além dessas fronteiras da cana, então, né, e além também da fronteira tratada, então, ou escrita, ou imposta pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, que vai ser a mineração. E depois, então, nós vamos ter ainda o café, que são os quatro principais aí responsáveis então pela ocupação do território, mas nós também vamos ter as drogas do sertão, né, na região norte, na região amazônica. Nós vamos ter toda a questão dos seringais também no Acre, né, atual Acre, né, na região norte. Nós vamos ter toda a questão do tabaco, o tabaco, né, ciclo do tabaco. Vamos ter também a questão da pecuária para o interior do Nordeste. Também na região sul, né, região missioneira, aí nós também vamos ter uma ocupação e um desenvolvimento. Então, tem várias fases aí, várias formas de ocupação e exploração e extração. Né? Então, a expansão mercantilista de Portugal, iniciada então no século XV, ela foi pautada aí na conquista e exploração material e cultural. Não podemos esquecer esse pequeno detalhe, alcançando um status de nação expansionista ao quebrar o monopólio italiano, né, e abrir novos caminhos pela costa da África, tá? Porque até então, até as grandes navegações, até os portugueses, os espanhóis chegarem à América, desbravarem os oceanos e conquistar novos territórios, as duas cidades italianas, Gênova e Veneza, elas tinham um controle total sobre o Mediterrâneo e muitas rotas por terra até o Oriente em busca de especiarias e revender elas na Europa como um todo. E agora os portugueses então vão quebrar esse ciclo, né? Eles vão quebrar esse monopólio aí. Entretanto, o Brasil, diferente de países como Peru, México, ele não possuía uma sociedade hierarquizada e tão bem organizada.
e nem mesmo ele contava com grandes jazidas de ouro e prata, assim como as partes, né, colonizadas e exploradas e conquistadas pelos espanhóis, tá? Mas a rivalidade entre os centros, então, expansionistas europeus fez com que os portugueses tratassem aí de explorar e ocupar ao máximo o território brasileiro. E tal determinação, então, de origem, vai perpetuar-se aí em sociedades que tinham na conquista do solo um dos seus valores de estruturação, tá? E isso, de um certo modo, até os dias atuais. Então, as sesmarias e as capitanias hereditárias pareciam feudos aí, que foi a forma então usada para realmente dividir já o território e explorar a fundo dentro desse modo aí do capitalismo mercantilista, né? Então, as capitanias elas tinham antecedentes feudais, mas sua essência não era, tá? Funcionavam como mecanismos aí desse sistema então capitalista mercantil, que era produzir, 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 vender para a metrópole e ela poder espalhar esses produtos, né, e revender para outras regiões de domínio. Então, era uma forma bem capitalista, muito diferente da ideia feudal, que era um pequeno reino que produzia para o seu sustento. Então, o cultivo de cana-de-açúcar, aí que obteve o seu auge entre então o final do século XVI e meados do século XVII, baseado então no sistema colônia-metrópole, né, entre o pacto colonial aí, estruturou o comércio e o desenvolvimento das cidades nordestinas, principalmente as da faixa litorânea, né? Brasil aí, desculpa, o Brasil ele tem hoje, se a gente for analisar, devido a essas questões de domínio colonial e desenvolvimento econômico que começa na costa e vai para dentro do país, as maiores cidades, as principais capitais, elas estão praticamente todas elas no litoral, né? A maioria das nossas grandes cidades estão no litoral. Por quê? Porque são resquícios, né? É o resultado de um período de ocupação e de colonização, tá? E aí Portugal, então, só um adendo nisso, né? Mas Portugal então ampliou seu comércio açucareiro com os recursos, tá? Investidos principalmente em Pernambuco, com base no trabalho indígena e capital estrangeiro, que já era um trabalho aí dos holandeses. E para produzir de acordo então com as necessidades da colônia, foram trazidos o quê? Os negros africanos. E esse sistema, ele consolida-se aí, ou consolidou, a estrutura fundiária encontrada na região até praticamente os dias atuais, né? Marcada por uma concentração de terras, influência de oligarquias e famílias extremamente tradicionais nas decisões políticas e econômicas. Então, a economia açucareira, né, ela vai dar um norte, né, ela vai nortear aí outras atividades, como a criação de gado, que era carne, transporte, energia para os engenhos, sebo, lenha, né, para as caldeiras, enfim. Então, sendo que esta aí atividade ela acabou aí por se expandir para áreas do sertão, constituindo a base de sua economia. Tá? Então, ao final do século XVII, o açúcar produzido aí nas Antilhas aumentou a oferta do produto no mercado internacional e com isso abaixando então o seu preço. Com o declínio então dessa produção açucareira, a pecuária absorveu grande parte da população. Tá? Então, outros países europeus também começaram a produzir açúcar e competir com o açúcar português na Europa. Enquanto que só os portugueses estavam produzindo açúcar, tudo lindo, maravilhoso, né? Lucro, né? E tudo mais. Mas no momento que outros países começaram também a usar as suas colônias para produzir, entrou em declínio o preço e aí outra atividade se desenvolveu. Tá? Com isso vai se dar então uma ocupação do território, né? E a gente não pode esquecer a Bahia, que é o início de todo esse processo, né? Então, na Bahia e no sudeste do Brasil, a penetração portuguesa foi mais expressiva já nos fins do século XVI,
No Sudeste, por exemplo, os bandeirantes avançaram na procura de metais preciosos e índios para escravizar. E na Bahia, esse movimento foi realizado através da pecuária, que se expandiu no sentido interior e também se preocupava com a manutenção das terras colonizadas frente aos indígenas, que sempre representavam aí para os colonizadores, né, para os portugueses, uma ameaça à integridade das vilas e fazendas do litoral. Então, no século XVIII, essa penetração ela vai alcançar uma expressão significativa, principalmente na área correspondente à bacia do São Francisco e sertão setentrional nordestino, através do estabelecimento então de grandes propriedades, onde se estabeleciam e criavam então bovinos, caprinos, ovinos, suínos, equinos, enfim, tudo que a pecuária pudesse absorver e pudesse desenvolver para trazer mão de obra e produzir riqueza, né, para vender, era trazido para essa região. E as bandeiras, então, paulistas, elas provocaram o descobrimento de jazidas, né, de metais preciosos, com destaque aí para o ouro e o diamante. Então, tais descobertas vão contribuir para um grande deslocamento populacional para essas áreas, formando aí aglomerados descontínuos em torno dos garimpos, tá? Principalmente o núcleo das Gerais, localizado então entre o oeste de Goiás e sul do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e sul, desculpa, do Mato Grosso e o sul de Minas Gerais. Então a cana-de-açúcar também foi introduzida na região e ganhou relevância no litoral e em algumas áreas interioranas. Então no sul, o povoamento se concentrou então na porção ocidental, com o ingresso aí de jesuítas, onde foi então desenvolvida a pecuária e a agricultura de subsistência, né? As bandeiras que se sucederam na região destruíram esses núcleos e provocando aí a destruição e a destruturação, né, do sistema com a escravização dos índios e expulsão dos jesuítas. E, porém, então, a pecuária ela se estabeleceu, configurando o papel de principal fornecedor de gado para mineiros e paulistas. Aí vem toda a questão dos tropeiros, né, que levavam o gado então até a região de São Paulo e também então serviam para abastecer a região das Minas. A Amazônia, nesse contexto, então, ela teve um processo de ocupação mais lento em função aí das condições naturais, né? E pela presença então de tribos indígenas mais hostis do que aquelas encontradas aí no restante do país. Não que em outras regiões não fossem hostis e que fossem aceitar a ocupação e a sua morte, né, e destruição fácil. Todas resistiram, com certeza. Mas a região norte tinha um pequeno detalhe na questão geográfica, né? Na questão natural, devido à quantidade de leitos de rios, então toda a questão em determinado momento do ano do alagamento, né? Quando dá as cheias dos rios e tudo mais. Então tudo isso dificultou esse processo. Então, ainda assim, a ocupação da Foz, então do Rio Amazonas e a formação de Belém garantiram aí a consolidação dos colonizadores portugueses, né, em relação aos espanhóis, permitindo aí a interiorização através da navegação fluvial na busca então pelas drogas do sertão, tá? Então muito também requisitadas e que geraram muito lucro, né, para os portugueses. E após a Revolução Industrial, né, no século XVIII, vai ocorrer um rearranjo aí estrutural, então, em que a divisão do trabalho mundial se dividiu entre produtores de matéria-prima e os detentores de tecnologia, com o fim do trabalho escravo, substituído aí pelo trabalho assalariado. Entretanto, o Brasil, né, ele manteve as relações de escravatura até o final do século XIX, mantendo-se aí na condição de fornecedor de matéria-prima até o final da Segunda Guerra Mundial. É quando realmente o Brasil vai entrar dentro dessa industrialização pós Segunda Guerra Mundial, que nós vamos comprar essa indústria pronta, né? Nos vai ser imposta, né? Através da globalização, através da industrialização, através desse processo aí
colonialista, não no sentido, né, colonial como lá no século XV, XVI, mas sim essa nova colonização através da industrialização e o modo de vida econômico, então capitalista financeiro agora. Então vamos ter essa forma aí trazida e tivemos que nos adaptar mesmo não estando preparados. Nós vamos ter todo o processo da urbanização, sem ter uma organização para isso, então vão trazer vários e vários problemas sociais e econômicos para as grandes cidades e para determinadas áreas do campo também. Ainda a gente vem com uma estrutura agrária bem escravocrata ainda e já nos é colocado à prova então esse processo de industrialização e de urbanização. Tá? Então, temos que lembrar que nós tivemos fases então, né, de ocupação e de desenvolvimento, e esses processos foram resultados então da exploração de determinadas riquezas, né, colocadas e tiradas do nosso território. Certo, galera? Forte abraço.